A taxa de juros no Brasil, muitas pessoas acham que é uma coisa mágica. O cara vai lá, abaixa quando ele quer, ou diminui quando ele quer, por maldade ou por forças políticas. Mais ou menos isso. Mas assim, a taxa de juros, ela é o que rege a economia de um país. E apesar de no Brasil nós temos um comitê no Banco Central que é decidido por 9 pessoas. O que que acontece? A taxa de juros ela já é algo precificado pelo mercado como um todo. Ou seja, quem é o mercado? Todo mundo. Eu, você, as pessoas que ficam lá precificando na curva, apostando no futuro da taxa de juros. E a taxa de juros ela engloba várias coisas, como o custo-oportunidade, que é, por exemplo, se nos Estados Unidos teoricamente é um país financeiramente mais acreditável do que o Brasil e tem uma taxa de juros relativamente alta, compensa eu pegar dinheiro emprestado nos Estados Unidos e emprestar para o Brasil. Então, isso é o chamado carry trade. E isso, quando o dólar tá lá, a taxa de juros está muito baixo e aqui muito alto, de certa forma é uma das coisas que mais controla o dólar para baixo. Por quê? Tem muita gente pegando dinheiro emprestado lá para fora e jogando muito dólar na nossa dívida. E isso faz com que o dólar artificialmente fica mais barato e a nossa dívida pública cada vez aumente mais. E você tem que pensar o seguinte: para uma taxa de juros compensar, depende das políticas públicas de um país. Se o país tem uma política pública péssima, não confiável, ele tem que elevar a taxa de juros para que possa ocorrer esse tipo de carry trade, ou seja, pegar dinheiro lá fora e trazer para o país de origem. Isso é lógico que depende de país para país e de momento para momento, de circunstância para circunstância. E a taxa de juros ela é calculada com base na inflação, e a inflação por si só tem a ver com gastos e administrações públicas. Ou seja, se o governo é um governo que gastão, que faz essas coisas, inevitavelmente vai ter inflação. O governo pode mascarar, fazer o que quiser, mas a sua conta mensalmente, de acordo com o que você compra, do período do início do ano até o final do ano, você vai ver que ela vai gradualmente aumentando, como se você estivesse numa sopa que vai esquentando aos poucos e quando você vê já está quente demais. Quem nasceu lá na década de 90, quando o real foi criado, até hoje, consegue perceber bom, por mais avoado que você seja, você consegue perceber um pouco como que as coisas encareceram, e isso tudo é culpa de má administrações públicas. Se você abaixa artificialmente, na porrada, uma taxa de juros, ninguém vai confiar no país. A moeda do país local vai desvalorizar, porque ninguém vai querer fazer o carry trade e a inflação vai disparar. O que vai acontecer? Você vai ter artificialmente um juros barato, uma inflação estourando de alta, que pode ser visto que aconteceu na Turquia. Exatamente isso, abaixaram a taxa de juros na porrada e o dólar lá disparou. Acho que chegou a 30 dólares pela moeda lá, que eu me esqueci o nome agora. Enfim, então a taxa de juros ela já é precificada. Então o mercado já espera a taxa de juros e ela oscila todos os dias, o tempo todo, de momento para momento, com tudo que acontece no mundo. Só que por causa de políticas públicas, por vários motivos, a gente tem um comitê que decide artificialmente manusear essa taxa, que aqui no Brasil é chamado de taxa Selic. Então você tem lá os 9 membros do comitê
que vai observar tudo isso, já vai observar o futuro. O futuro que eu digo é o seguinte, é um mecanismo que as pessoas ficam apostando na bolsa de quanto vai ser essa expectativa. Então eles observam isso e entre outras coisas, e eles colocam manualmente, artificialmente, de 4 em 4 meses, eles vão lá e fazem isso. Mas isso é um mecanismo artificial. Ou seja, se dentro desse mecanismo artificial eles extrapolarem demais, ou seja, colocar muito mais baixo do que o mercado precifica ou muito mais alto do que o mercado precifica, isso vai ser percebido e o país vai sofrer com a economia, seja moeda desvalorizada e ou inflação alta. E quem vai pagar isso é o pobre. Ou seja, todo mundo acha ruim, fica culpando o Campos Neto. O Campos Neto não tem culpa de nada. Ele só é um cara junto com os outros membros do comitê que estão observando isso tudo e tentam manter a linha, porque se você mantém alto demais a taxa, você consegue muito empréstimo para as dívidas públicas. Porém, nossas dívidas públicas vai crescendo cada vez mais e pegar empréstimo para qualquer empresa se torna caro demais. Porque dívida alta, ou juros altos, desculpa, significa que é um incentivo às pessoas a pouparem mais e consumirem menos. E isso impacta nas empresas. Taxa de juros baixa é um incentivo para a criação de novos negócios, as pessoas pouparem menos e consumirem mais. Mas na prática, a teoria é diferente. A taxa de juros, numa análise muito profunda, ela reflete o comportamento de manada do ser humano, o comportamento irracional do ser humano. Então não adianta nada eu baixar a taxa de juros da porrada, porque o que vai acontecer é descrença quanto ao nosso país, ou seja, ninguém vai querer investir aqui, a gente não vai ter recurso e a nossa inflação vai subir. Não é fácil, não é linear entender de política monetária. É super complexo, não é fácilzinho de você aumenta aqui, baixa ali, funciona muito bonito, tudo. Enfim, esse mecanismo de manutenção artificial, ela tem que levar em conta vários fatores e provavelmente isso vai ocasionar erros que vai fazer mal para o país. Enfim, não é algo simples. Ah, baixou, resolveu, aumentou porque ele tá deixando lá porque ele é do mal, ele não é isso, não é isso. Existem vários quesitos, várias pessoas ali olhando. Então não é algo simples que você foi lá, pontuou, mexeu, funcionou, beleza, o país rodou. Não, você tem que levar em conta vários fatores, como países mais confiáveis financeiramente, digamos assim, custo-oportunidade das pessoas. Então, isso engloba vários tipos de nuances, que é muito fácil a gente chegar e falar assim: pô, o cara tá lá, é só ele baixar que resolve o problema. As coisas não são assim. Ou, é só ele deixar a taxa de juros alta que resolve o problema. Também não é assim. Tudo é percepção de mercado do comportamento humano a nível primata mesmo, irracional, que nós não somos seres racionais. Então, não adianta as pessoas ficarem por aí batendo o pé, falando que acha que é só isso que vai ajustar a taxa de juros. Não é assim que funciona. Você tem que levar em conta o custo-oportunidade, o carry trade entre países.
Então, não é algo muito simples de você virar e falar, faz isso ou faz aquilo. Então engloba muitas outras coisas que a maioria das pessoas não entendem, não consegue compreender. Além de tudo, a gente tem a questão política que influencia e atrapalha tudo. Eh, Enfim, eu já me delonguei muito, mas se tiver alguma dúvida, pode comentar aí e siga aí para ajudar mais e que eu vou comentar se tiver, obviamente, comentários. Valeu.